Boa tarde a todos, eu sou a Lurdinha da Associação Espírita Lauro Machado e vamos então convidando a todos para mais uma tarefa na Seara do Mestre Jesus, o plantão de oração. Então peço a todos que quiserem colocar um copinho de água para ser fluidificada, pois a gente já está iniciando o plantão de oração. Peço também que eleve o pensamento a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade amiga e benfeitora, ao nosso mentor da casa, Lauro Machado, ao mentor do nosso trabalho, Plantão de Oração, ao nosso mentor individual, para que nos autorize e para a gente iniciar o nosso plantão de oração. E a gente sempre começa com uma mensagem de preparação do ambiente, que a gente está estudando de forma sequenciada, o livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E nós estamos na lição 16, que tem como título Na Senda do Cristo. Então vamos ver o que a lição nos ensina. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Jesus, isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 44. E continua assim. O caminho de Jesus é de vitória da luz sobre as trevas, e por isso mesmo repleto de obstáculos a vencer. Senda de espinhos gerando flores, calvário e cruz indicando ressurreição. O próprio Mestre, desde o início do apostolado, desvenda às criaturas o roteiro da elevação pelo sacrifício. Sofre, renunciando ao divino esplendor do céu, para acomodar-se à sombra terrestre na estribaria. Experimenta a incompreensão de sua época, auxilia sem paga, serve sem recompensa, padece a desconfiança dos mais amados. Depois de oferecer sublime espetáculo de abnegação e grandeza, é içado ao madeiro por malfeitor comum. Ainda assim, perdoa os verdugos, ouvida as ofensas, e volta ao túmulo para ajudar. E volta do túmulo para ajudar. Todos os seus companheiros de ministério, restaurado na confiança, testemunharam a boa nova, atravessando dificuldades e luta, martírio e flagelação, inúteis desse modo, nos círculos de nossa fé, os petitórios de pretensionismo e vantagens inferiores. Ressurgindo no Espiritismo, o Evangelho faz-nos sentir que tornamos a carne para regenerar e aprender. E reaprender, né? Com o corpo físico, retomamos nossos débitos, nossas deficiências, nossas fraquezas e nossas aversões. E não superaremos os entraves da própria liberação, providenciando ajuste inadequado com os nossos desejos inconsequentes. Acusar, reclamar, queixar-se não são verbos conjugáveis no campo de nossos princípios. Disse-nos o Senhor: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isso não significa dizer que devamos ajoelhar em prantos de penitência ao pé de nossos adversários, mas sim que nos compete viver de tal modo que eles se sintam auxiliados por nossa atitude e por nosso exemplo, renovando-se para o bem, de vez que, enquanto houver crime e sofrimento, ignorância e miséria no mundo, não podemos encontrar sobre a terra a luz do reino do céu. Olha que interessante, né? Então, na senda do Cristo. Então, a lição aqui ela é bem clara, ela deixa bem clara que Jesus pediu sim para nós amarmos os nossos inimigos, né? Porque quando ele disse isso, não significa que você tem que trazer o seu inimigo para dentro de casa, não. É só não retribuir com a mesma moeda, como a gente diz hoje, né? É só não retrucar, não fazer a mesma coisa. Muito pelo contrário. Orar por ele para que ele entenda a atitude que ele acabou de fazer contra você. E entenda que o caminho de Jesus, ele é de vitória, de luz, para que a gente possa, né, dissipar a escuridão. E a escuridão é as trevas. Então, a lição ela é bem clara. Ela fala que o caminho de Jesus, né, é só luz e vitória.
né? Agora, mesmo a saga que ele passou aqui na Terra, no final ele mostrou para nós que ele estava confiante em nosso Pai Todo-Poderoso e ele estava ali, né? Que tudo ia dar certo, como deu. E até hoje, passados mais de 2000 anos, a gente ainda tem os exemplos que ele nos deixou de bondade, né? De amor, de abnegação, de caridade, de benevolência, de tolerância, que hoje o mundo precisa muito de tolerância, para a gente amar não só os nossos inimigos, né, como a lição pede aqui, mas para a gente amar a todos incondicional, do jeitinho que ele é. A gente não pode mudar todo mundo, a gente pode nos mudar. Os outros a gente não pode mudar. Então a gente tem que entender a essência ali, né, e amar aquela criatura do jeito que ela é. Porque Jesus disse que todos nós vamos chegar à direita de Deus Pai. Mas para isso nós precisamos nos depurar. E a lição ela foi bem clara, né? Que o mestre ele veio nos ensinar as leis divinas, principalmente a lei do amor, para mostrar para nós que a gente pode sim seguir esse caminho que ele deixou ali traçado, que é vitória e luz. E ele falou também que ia ter obstáculo, mas que a gente, se tiver fé raciocinada em Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, a gente consegue vencer. Então a gente tem que entender, né? Porque Deus deu a todos nós o dom do raciocínio, que é para você analisar, para você pensar, e de acordo com os ensinamentos do nosso Mestre, você decidir para trilhar esse caminho reto do bem, esse caminho de vitória e de luz. Porque quando a gente enxerga a luz, as trevas não existem, porque dissipa tudo, não é? E Jesus, ele nos deu esse exemplo de bondade, né? De grandeza espiritual. Ele veio aqui ensinar tudo isso, né? Para nos auxiliar, não pediu recompensa nenhuma. E o que aconteceu com ele, como nós todos sabemos, a saga? O povo, né, da época, né, o crucificaram. Né? E agora, como a doutrina espírita nos explica que nós somos espíritos reencarnantes, nós também, às vezes, eu acho que, né, como dizia meu pai, eu acho que eu atirei pedra na cruz, né? Então, mas como a misericórdia de nosso Deus é poderoso e ele é amantíssimo, ele sempre nos dá uma outra chance através da reencarnação, nós estamos aqui novamente para aprender. Como diz a lição, para reaprender e regenerar, não é? Seguir esse caminho que Jesus deixou traçado para nós de vitória e luz, não é? Para que a gente possa entender que nós, quando ele pediu para nós amar os nossos inimigos, é para a gente perdoá-los e não fazer com a mesma moeda. Não é você trazer para dentro da sua casa o seu inimigo, não. Porque o seu inimigo, você sabe que a primeira oportunidade ele te pega. Mas você, como agora você já entende, já tem essa luz, né, do esclarecimento que nós somos espíritos eternos, que nós somos todos filhos do mesmo Deus, que nós precisamos nos regenerar, então não retruca na mesma moeda. Reze por ele, né, para que ele possa entender, porque cada um tem o seu tempo, cada um aprende de uma forma, não é? E cada um está em um grau de evolução. Por isso que nós estamos aqui nesse planeta de prova e expiação, para uns ajudar aos outros, não é? Mas como a gente sabe, e a doutrina espírita nos esclarece, às vezes uma encarnação não basta para você se redimir dos seus pecados anteriores, de outras vidas, e também do pecado que você, né, está fazendo nessa vida, né? Porque a gente sabe, e a doutrina nos esclarece, que às vezes a gente vem nessa encarnação para resgatar uma coisinha só do nosso passado que ficou faltando. E aí, com as nossas imperfeições, com o nosso endurecimento do coração, a gente acaba não resgatando e ainda contraindo mais dívidas que vai ficar por umas próximas reencarnações. Porque Deus, ele é amantíssimo, ele é maravilhoso, ele é bondoso. Ele tem uma paciência melhor do que a de Jó. Ele vai esperar o tempo que for necessário
mas como Jesus disse, nós todos vamos ter que evoluir, né? Para que a gente possa, né, voltar para a verdadeira vida que é no plano espiritual, bem. E essa lição, ela está bem aqui ensinando, não é? E quando Jesus disse para que a gente ame os nossos inimigos, orai por aqueles que nos perseguem, é isso. Não é para que a gente tenha que ir lá ficar de beijo e abraço, fazer. Não, não é isso. Deus e Jesus conhecem o seu coração. Ele sabe que lá dentro do seu coração não tem lugar para que você possa colocar o seu inimigo da mesma forma que você coloca um amigo. Não tem. Porque você mesmo pode ter essa experiência, já teve, eu tenho certeza. Que quando você avista um amigo, nossa, corre, abraço, beijo, aquela satisfação. Agora, quando você vê o inimigo apontar lá embaixo, você já fica aqui tremendo. Então, Deus pediu, ame, perdoe, para que essa situação não aconteça mais. Para que você não fique nesse estado, porque isso é prejudicial para o nosso corpo físico. A gente sabe, os sentimentos ruins, os sentimentos menos nobres, ele faz com que a gente se adoeça. Por que hoje em dia nós temos essas doenças sem diagnóstico? Né? Tá ruim ali, quase morrendo, vai no médico, faz os exames, não tem nada. São essas doenças. Por quê? A gente não está sabendo administrar os nossos sentimentos. E aí fica mais encucado com essas coisas horríveis, porque a gente sabe que o povo, ultimamente, ele dá ibope às coisas ruins. E isso, se a gente não tiver uma fé raciocinada, um certo equilíbrio, acaba nos afetando, mesmo que não seja conosco nem com os nossos familiares. Uma notícia que se veio lá do outro lado do mundo horrível, você coloca na sua mente, você acaba adoecendo por isso. E aí vai dar tudo, né? Vai dar doença do pânico, vai dar depressão, vai dar um monte de coisa que pode levar até, né, ao suicídio. Então, vamos aprender aqui na lição que Jesus pediu: ame os vossos inimigos, ore por ele, né? Ore por aqueles que te perseguem, né? E não faça que nem ele, porque com certeza eu costumo dizer, né, para todos que uma pessoa, quando ela faz um ato, né, indecoroso, um ato pecaminoso, das duas uma, ou ele está doente, ou ele não conhece os ensinamentos da lei de Deus, né? Os ensinamentos que Jesus deixou, que é bem claro, as leis de Deus não mudam, e tem a lei do retorno, uma hora vai voltar para você. Mas como Deus também nos deu o livre-arbítrio, cada um faz o que quer. Mas ele precisa entender que as suas escolhas, né, o seu plantio, ele vai ter que colher exatamente aquilo. Então, aqui nessa lição, na senda do Cristo, é para a gente entender que Cristo nos deixou o roteiro ali, bonitinho ali, um roteiro de luz e de vitória, e ele explicou também que nós não vamos passar isso com alegria, vai ter sim, vai ter bastante obstáculo, mas se nós tivermos a fé raciocinada, agora com o esclarecimento dessa doutrina maravilhosa que é a doutrina do Espiritismo, a gente vai vencer, e quando chegar a nossa hora de voltar para a verdadeira vida, a gente vai voltar bem, né? Porque a gente vai conseguir, não é? Angariar os sentimentos nobres, que são as virtudes. Né? Então, é isso que essa lição está dizendo aqui. Né? Porque a doutrina espírita ela veio ressurgir, né? Mostrar novamente, né, os ensinamentos de Jesus, o evangelho, que é a boa nova, né? Para que a gente entenda que todos nós que estamos aqui na Terra, nesse planeta de prova e expiação, nós não viemos aqui para passear, nós viemos aqui para regenerar e reaprender. Então, nós vamos ter, sim, nós vamos ter sofrimento, nós vamos ter dores, mas se você entendeu que você é criatura do Criador e que todos que estão aqui na Terra são seus irmãos em Cristo e que nós estamos aqui para aprender, não é? Então a gente vai conseguir cumprir a nossa missão com qualidade, tendo o amor como base. Então é isso que eu entendi dessa lição. Então vamos agora à nossa prece inicial, que é a prece do Espírito de Verdade Caritas, que diz assim: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade,
Dai força àquele que passa pela provação, dai à luz àquele que procura a verdade, põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramando por todo lar a paz, derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho onde se deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E nesta mesma sintonia, vamos pedindo à equipe de fluidificação das águas, com o auxílio de Dr. Bezerra de Menezes, que possa fluidificar essas águas, colocando o lenitivo necessário a cada um de nós para os males do físico e do espírito. E que esse mesmo lenitivo possa ser levado para todas as caixas de água, das residências, dos hospitais, dos abrigos, das creches, das escolas, das instituições, dos asilos, das cadeias, para que cada um possa ter oportunidade de se melhorar. E vamos então nessa mesma sintonia, pedindo as vibrações para as emergências do plantão de oração, né, que se encontra na nossa casa, Associação Espírita Lauro Machado, para a caixinha azul dos pedidos de preces e tratamento para os encarnados, para a caixinha, e eu também peço para a minha listinha aqui, né, que eu peço em especial também para todos eles, e também para a Maria Aparecida de Oliveira Emerenciano, peço também para Plínio Alves da Silva, peço também para Rita de Cássia Batista, peço também para Rodrigo Nascimento da Silva, peço também para Sandra Pradicida Batista de Freitas, e para todos eles que estão na minha listinha, que assim seja, Senhor. E nesta mesma sintonia, vamos então continuando, pedindo também para o caderno dos desencarnados, né, para que a espiritualidade amiga e benfeitora possa auxiliar a todos que estão chegando agora no plano espiritual, principalmente a nossa trabalhadora Antônia de Oliveira, que nos deixou essa semana, para que eles tenham um despertar tranquilo, né, e sereno, e aceite essa nova situação para continuar a sua evolução. Peço também para a higienização no lar de todos os tratamentos da nossa casa, peço também para o caderno dos dependentes químicos e todos os pedidos que a gente recebe pelas nossas redes sociais. E também para todas as sintonias dos nossos assistidos, dos nossos alunos, dos nossos trabalhadores que estão fazendo agora conosco. Que assim seja, Senhor. E nesta mesma sintonia, vamos então agradecendo a espiritualidade amiga e benfeitora, todos os medicamentos, né, espirituais e físicos que agora estamos recebendo, onde quer que estejamos, seja no nosso lar, seja na rua, seja no trabalho, estamos recebendo esse lenitivo com muita luz, com muita paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, então, a gente chega ao final do nosso plantão de oração e eu convido a todos para que possam encerrar comigo, vibrando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim, então, a gente chega ao final
de mais um trabalho na Seara do Mestre Jesus, o plantão de oração. Eu agradeço a todos que, né, estão conosco nessa live. Que Deus abençoe a todos. E já deixo o convite também para a próxima semana, para que a gente possa fazer mais uma vez o plantão de oração. Então, muito obrigado, que Deus abençoe a todos, que todos tenham um bom final de semana e até a próxima quinta-feira. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.